Olá, me chamo Gabriela de Greco, estamos aqui com mais um episódio do podcast Daily Mantra. O nome do episódio de hoje é O Segredo da Manifestação. Se nós imaginamos é porque há uma possibilidade de existir, só que essa possibilidade ela está dentro de nós. Toda a mente, toda a vida humana, ela é baseada na existência da mente, do mental. Se o seu mental não funciona, nada anda pra frente. Você já parou pra pensar que quando você tá naquela fase, naquele período em que você tá muito triste, porque às vezes aconteceu alguma coisa, e você tá muito pra baixo, e você começa a pensar naquela tristeza e naquele motivo da dor, e parece que você fica cada vez pior, cada vez mais indo pro limbo, cada vez mais no fundo do poço? Por quê? Porque a dor chama a dor, mas por questão de manifestação mental. Você está manifestando aquela dor. Agora é só você observar. Quando você se dá conta que você deve pensar nas coisas positivas, ou as pessoas à sua volta, né? Tem uma energia positiva, uma energia boa, e você começa a tanto ser puxado através das pessoas para esse comportamento mais positivo da vida, quanto através de você mesmo. Você começa a observar as coisas boas da vida, você começa a se distanciar dessa tristeza, dessa dor, e você começa a ter prazer na vida novamente. Por quê? Porque você está desconstruindo isso que você construiu, essa dor, essa manifestação da tristeza. Essa é a mesma ideia da manifestação, porque tudo começa no mental. Então você não pode querer algo, porque se você quer algo, você está desejando e você não tem. Agora você tem que ter a concepção na sua mente que você já tem aquilo, que aquilo já é seu, porque você só pode imaginar, você só pode desejar algo que já existe. Tem um meme que eu me lembrei, né? Volta e meia eu vejo ele nas redes sociais, que é a parte de dentro de um ônibus, né? Um desenho, e tem um rapaz sentado do lado direito e outro do lado esquerdo, né? E um deles está de frente com a paisagem, né? A natureza, a água, o mar, assim, e tá encantado, achando lindo, e o outro tá do outro lado, vendo pedras, né, e rochas, e ele tá super desanimado, triste. É essa a ideia, depende do lado que você olha pra vida. O lado que você escolhe olhar é o lado que você vai estar vivenciando. Então, se você escolhe viver de uma forma mais positiva, olhar para as coisas mais positivas da vida, tudo que você ver vai ser positivo. E as coisas que não são positivas vão começar a desaparecer da sua vida, porque não é o seu foco principal, não é o que você está atraindo. É a mesma ideia de quando você, por exemplo, você quer muito comprar um carro vermelho de tal modelo e você está obcecada com esse carro e eu quero esse carro de qualquer forma, e você vê foto dele, você pesquisa sobre ele, você sabe tudo sobre o carro e você começa a ver esse carro na rua. E daí você fala, caramba, isso é uma confirmação que esse carro vai chegar pra mim. É só uma ideia de que você tá vendo muito, você tá vendo muito esse carro. Então, naturalmente, você vai começar a prestar mais atenção nesse carro, porque você está focado nele. É essa a ideia do foco. O foco mental leva à realização material. E isso remete muito a relacionamentos, tanto relacionamentos amorosos quanto de amizades. As pessoas que nós atraímos para a nossa vida são de acordo com a energia que nós passamos. Se você é uma pessoa madura, que tem comportamentos maduros, tem uma energia boa, você vai atrair esse mesmo tipo de pessoa. Mesmo que de vez em quando venha uma ou outra pessoa que seja diferente de você, ela não vai ficar na sua energia, porque ela vai ficar incomodada, porque você não é igual a ela. E você também vai ficar incomodado na energia dela, porque vocês não são iguais. Essa é a mesma concepção daqueles relacionamentos que tem religiões diferentes, né? Muitas pessoas falam, o amor vence tudo. O amor vence tudo quando ambas as partes escolhem que o amor vencerá tudo. Quando a gente pensa que um relacionamento, uma amizade, algo amoroso, tem duas pessoas, e as duas pessoas têm que decidir de igual modo para aquilo andar, para aquilo. Também é um tipo de manifestação. Ambas as pessoas estão manifestando aquilo, estão querendo que aquilo aconteça, estão fazendo no presente o que é possível para aquilo acontecer. Eu citei a questão da religião porque dificilmente
Relacionamentos que têm religiões diferentes dão certo. Às vezes acontece sim das pessoas estarem querendo tanto aquela relação e ela fluir, ela dar certo, mas tem grande chance dela dar errado, porque ambas as pessoas têm ambições, pensamentos e ideais diferentes. E um relacionamento é justamente a ideia de você se identificar com aquela pessoa. E não só se identificar, mas que aquelas coisas que você não se identifica são tão pequenas que você consegue superar, que aquilo ali não é um incômodo. É a ideia do amor. O amor, ele é amar, é uma escolha. Você ama aquela pessoa, mesmo que tenham coisas que te incomodem, mesmo que aquela pessoa não seja perfeita, mesmo que aquele sentimento de paixão inicial, de intensidade tenha morrido, você faz com que ele renasça. O amor é uma escolha diária, é uma manifestação também. Assim como a manifestação da alegria quando você está muito triste, assim como a manifestação de um relacionamento ideal, assim como a manifestação de amizades, de tudo é possível se manifestar. Eu cresci num lar cristão, evangélico, e hoje, eu decidi escolher meus caminhos. E eu aprendi muitas coisas com os meus pais, com a minha família, aprendi também com outras religiões, com outras pessoas, e eu escolhi, para mim foi a melhor decisão, ter a minha própria fé, acreditar naquilo que é bom para mim. E essa é a questão da fé que muitas pessoas não entendem, né? As pessoas acham que tem que ter uma religião, e não é bem assim. A ideia da manifestação é você escolhe como você vive, de forma harmônica, de forma agradável. Tem um versículo bíblico que fala justamente sobre essa ideia da manifestação. É muito interessante, Que a gente consegue ver que todas as religiões, elas são um cubo. E cada lado parece diferente, mas é o mesmo cubo. O versículo, ele fala o seguinte: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer às montanhas, ao monte, para se mover, e ele se moveria, porque nada seria impossível. A Bíblia é um exemplo grande de manifestação. Quando Jesus andou pelas águas, ele falou sobre a fé, sobre a coragem, você acreditar que é possível. Mesmo que pareça impossível aos olhos de todo mundo, inclusive dos seus, se você tiver fé, você consegue. E a fé que fala na Bíblia é uma fé de manifestação, de você crer que aquilo é possível. E nós temos que aprender, e isso é um aprendizado diário. Nós não entendemos que nós temos possibilidades imensas e que muitas das vezes a gente não alcança aquilo que a gente tanto deseja porque a gente está naquela coisa de desejar. E quando você deseja, nossa, eu desejo tal coisa, você já está mostrando que você não tem aquilo. Então você vai continuar naquela mesma ânsia de ter algo que você não tem, porque você está desejando o desejo. E você tem que entender que se você quer aquilo, então você já tem. Você tem que ter essa convicção, eu já tenho. Eu quero um relacionamento ideal, então você não quer, você já tem esse relacionamento. Viva como se você já tivesse esse relacionamento. Qual seria a sensação? Você se sentiria feliz? O que você conversaria com o seu namorado? Qual seria o seu dia a dia? Para onde vocês iriam? Quando você vive dessa forma, a vida naturalmente encaixa aquela pessoa ali. Por quê? Porque não há angústia, não é dor, é uma manifestação, e a manifestação é leve, é tranquila. Tudo que é muito pesado é aquela ideia do choro, da dor, eu preciso disso. Você está chamando ainda mais desejo, você está chamando ainda mais vontade, porque você não tem, porque há uma falta. Agora, quando você se preenche e você mostra aquilo que você deseja, você já tem, aquilo automaticamente vem para você, porque você já tem. Então, se você já tem espaço para receber aquilo, você já está amando aquilo. Então, não é mais uma falta, é uma aceitação. E quando você aceita e você vive dessa forma, você chama aquilo que você tanto deseja. Eu falei sobre energia, A importância da sua energia, se você é positiva, se você é negativo, o que você está atraindo, porque isso também faz com que as suas manifestações, elas fiquem ou elas vão embora.
Porque você pode estar fazendo tudo certinho, manifestando de forma certinha. Porém, a sua energia é totalmente oposta daquilo que você está manifestando. Você quer um amor, quer um relacionamento ideal, você está manifestando isso, eu já tenho, eu já converso com ele como se eu já tivesse. Porém, você distrata todas as pessoas que chegam na sua vida. Você não dá abertura para ninguém. Você não deixa ninguém te conhecer. Então, como que essa pessoa que você já está, teoricamente, amando, vai se encaixar, sendo que você não está deixando nem que ela chegue até você? Então, a sua própria energia pode estar impedindo uma manifestação de acontecer. Eu já falei sobre isso e eu acredito muito em destino. Eu acredito que tem coisas na nossa vida que elas acontecem porque elas têm que acontecer. Pessoas específicas que você tem que conhecer. E pessoas, eu não digo só fisicamente, eu digo de personalidade, daquilo que a pessoa vai trazer para a sua vida. São pessoas que você tem que conhecer. Então, você querendo ou não, você vai conhecer aquela pessoa. E a gente pensa, né, a gente tem aquela visão de, se tem alguém destinado para mim no amor, então é só eu ficar tranquila e esperar. Realmente, você tem que ficar tranquila e esperar. Mas você também tem que estar aberta para essa pessoa. E estar aberta não é estar aberta para todos, é saber diferenciar quem é essa pessoa de outros. Então você tem que ter a concepção de que o que eu gosto, o que eu amo, o que me faria feliz, né? Como uma pessoa me amaria. Se você se ama, você sabe o que você quer receber. Então você sabe diferenciar de um cara que não quer nada para um cara que quer realmente um relacionamento sério, que pode ser aquele rapaz que você está tanto esperando, que você está tanto sonhando, né? Apesar de eu não ter nenhuma religião, eu acredito que as crenças, muitas delas são muito válidas. E uma coisa muito interessante, né, é aquela cartinha que geralmente é feito para São José, né, para casamentos. Tem outros santos também, né, que são casamenteiros aí. E é muito interessante porque ali você está manifestando uma convicção de como você quer ser amada. Você está agradecendo naquela carta por alguém que às vezes nem está na sua vida ainda, mas que você já sente, que você já quer que aquela pessoa esteja. E isso atrai muito, isso também é uma forma de manifestação, porque você já está amando aquilo ali, já está mostrando que aquilo ali tem lugar na sua vida, que não é uma falta, não é uma dor, não é uma angústia, você já tem. Assim como o amor, ele é uma escolha, e você escolhe se entregar ou não para as coisas, a manifestação também é assim, é como se fosse o amor. Você escolhe o que você quer amar. Então você quer uma pessoa na sua vida, então você vai transformar a sua vida para que aquela pessoa possa estar ali bem quentinha, bem feliz. E assim você vai atraí-la. Você pode ser aquela pessoa que fala, nossa, eu queria viajar para o Brasil inteiro, queria viajar para fora, queria fazer várias coisas, comprar várias coisas. E às vezes você já pode fazer isso agora. Só que a sua mente ela é tão pequena, ela é tão fechada que você não consegue enxergar. Às vezes você fala assim, caramba, mas com que dinheiro eu vou fazer isso? E às vezes com aquele dinheiro que você está guardando, aquele dinheiro pouquinho, você já consegue fazer isso. Com aquele dinheiro você consegue fazer com que ele renda e gere mais dinheiro para você. Ou você consegue arrumar um outro serviço que você ganhe mais, ou fazer algum bico, ou entrar em alguma profissão que você acabe ganhando mais e conquistando aquele sonho. E são possibilidades que você nem sequer pensa, que você acha que são incabíveis. Não é possível. Só que você não está procurando possibilidades, mesmo que elas estejam na sua frente. E chegamos ao fim de mais um episódio. Uma delícia esse tema maravilhoso, né, de manifestação, quando a gente entende que nós já somos aquilo que nós desejamos, né? O mantra de hoje é: eu manifesto porque eu já tenho. Tudo que eu tenho, eu manifestei e manifesto. Até o próximo episódio do podcast Daily Mantra. Beijinhos!